noite para todos e todas, irmãos e irmãs. Mais uma vez, já agradeço as orações. Ninguém pretende ficar doente, né? E muito menos não pretendia causar esse transtorno no nosso programa aqui. Mas, de novo, acredito até que o Senhor Deus, em tantas outras coisas que Ele resolveu com isso, talvez ajudou você e a mim a termos mais tempo de pensar e voltar aqui nesse estudo hoje até com um pouco mais de, sei lá, de ter ruminado alguma coisa que fizemos. E, se Deus permitir, realmente espero que tenha esse tempo a gente conversar no fim, porque eu acho que às vezes as perguntas e respostas, o diálogo, é o que mais enriquece realmente, né? Eu gosto de dar aulas, claro, mas o que me dá a impressão é que o grande aprendizado é como no que Jesus fazia, né? Nas perguntas e respostas, nas charadas que ele propunha lá nas parábolas, e aí quebrando a cabeça para entender o que ele quer dizer com aquilo, e aí a ficha cai. Ou melhor, hoje em dia o link é feito, né? Então a gente entende as coisas. Mas tá bom. Então, sem mais, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se eu consigo compartilhamento de tela. Vamos ver qual tela que eu quero compartilhar. Ok, esta aqui. Vocês estão vendo aí, não é? Essa edificação da igreja a partir dos dons do Espírito, ótimo. Nesse sistema aqui, quando eu olho para essa tela, eu perco vocês. Fico com poucos de vocês disponíveis, mas tá bom, eu vou fazer isso aqui. Isso. Então, vamos lá. Antes de mais nada, May mandou um abraço para vocês. Ela, de novo, está envolvida, como sempre, lá na Unicamp. Estão pegando ela para resolver mais umas coisas lá, mas talvez ela dê uma aparecida aqui. Ela está aqui ouvindo, pelo menos, o que eu estou falando, porque estamos na mesma sala, mas ela está resolvendo coisas ali. Nessa apresentação que eu já passei para vocês, falava do curso, né? O que nós queremos. Então, nosso alvo é realmente encontrar como desenvolver, não é? Como eu posso descobrir e desenvolver os talentos e habilidades que me foram dados pelo Espírito Santo. E nós vamos fazer, com a graça de Deus, 3 estudos. Já fizemos o primeiro, Liderados por Cristo, Servidos para os Homens. Hoje é esse aqui. Todos têm, falta o acento aqui, todos têm dons e funções, e como descobrir e exercer seus dons. Então, no estudo número 1, que já foi há 15 dias atrás, né? A ênfase foi esse texto de João 13, para começar, o lava-pés, mostrando que isso faz parte da teologia mesmo do Evangelho. Um esvaziamento, humilhar-se obedientemente para ser exaltado por Deus. Isso é o que Jesus fez na chamada kenosis, né, no esvaziamento, mas é o que nós fazemos no ministério cristão. E eu afirmei, com base nesses textos, né, que Jesus rejeitou os modelos do entorno social, né, dele, de liderança, tanto o modelo que eu chamaria o modelo secular, como o modelo religioso. Ou seja, a hierarquia religiosa, o patronato, o clientelismo do Império Romano, ele disse que não servia para a igreja. E como é que eles resolveram isso? Então, eles fizeram um processo de desenvolver a irmandade, os dons e serviços que nós vamos discutir hoje, e a ideia de submissão e disposição para com os obreiros. Então, irmandade contra a ideia de patronato e clientelismo, ou seja, contra a ideia de uns mais do que outros, né? Irmandade, até os pagãos, gente, os escritores pagãos tinham certa raiva dos cristãos antigos, porque eles se chamavam de irmãos. Todo mundo era irmão. E hoje em dia, a gente até brinca com isso, alguém chega na fila, ô, meu irmão, né? Aquela coisa assim, ficou meio banalizado, mas no mundo antigo isso não é uma coisa comum, né? Era no judaísmo, uma fraternidade tribal, religiosa, que você podia chamar alguém de irmão, mas mais ainda no cristianismo, onde pessoas de ambientes totalmente diversos se encontravam, se chamavam de irmãos e irmãs. E os cristãos, no seu jeito de viver, eles abandonaram as redes de patronato clientelismo para servir uns aos outros. O serviço dos dons e a disposição que permitiu que os obreiros pudessem agir e receber cooperação das igrejas.
Mas aí ficaram 3 questões que foram levantadas, eu fiquei de responder hoje, eu classifiquei dessa forma, olha. Questão de autoridade, e a pergunta é, a recusa das estruturas de autoridade não aumentaria a crise de autoridade? Autoridade santa, justa, não autoritarismo, tá? Acarretando uma diminuição da autoridade na congregação? Então, essa é uma questão. Será que essa proposta que foi apresentada de rejeição de estruturas hierárquicas da sociedade e tal, não leva a jogar fora a água suja e o bebê, né? Mais do que devíamos jogar fora, né? Jogamos fora uma coisa que é necessária. A autoridade lícita na congregação. Então, vamos discutir isso. Segundo, a questão da inerrância bíblica. Seria seguro buscarmos palavras diferentes daquelas usadas nas traduções bíblicas mais conhecidas para expressar o sentido do texto original? Acho que o temor é o temor de que a gente se perca, né? Começa a querer usar outros termos e sai da escritura. Uma boa questão. E a terceira, que foi a questão colocada, eu coloquei no fim, porque eu acho que eu vou tentar responder assim, a praticidade. Como praticar esses preceitos de servidão bíblica mantendo a harmonia na igreja local? Ou seja, se não tiver uma chefia, uma hierarquia, como é que não vai funcionar, né? Como é que é prático isso? Como é que fica isso em termos? Então, vamos lá. A primeira questão, a questão de autoridade, a recusa das estruturas de autoridade, não aumentaria a crise de autoridade? Autoridade santa, justa, não autoritarismo, tá? Acarretando uma diminuição da autoridade na congregação. Então, eu vou começar dizendo Mateus 28, 18, lembra? Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus é quem tem toda a autoridade, em todos os aspectos. E ele, então, não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça do universo. Rei dos reis, senhor dos senhores, né? E toda a autoridade que porventura vem existir decorre de uma concessão dele. Agora, eu queria abrir com vocês nesse texto aqui que eu acho interessante, Marcos capítulo 13, tá aqui, né? Tá aberto aqui, versículo 34, que é no sermão chamado profético, o sermão de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, depois fim dos tempos, né? Nesse sermão ele mescla esses dois conceitos, mas no fim do 34, quando ele já está falando das questões de vigilância, ele diz uma palavrinha que é bem interessante, ele diz no versículo 34. Eu vou começar com 33. Estejam sobre aviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem para que vocês não sabem quando virá o dono da casa, etc. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é como, nesse texto, Jesus, em termos de parábola, tá? É uma narrativa, ele não está fazendo nenhuma descrição de como funciona a igreja, ele está falando de uma parábola. Que um homem, dono da casa, um proprietário, ele dá autoridade aos servos para que cada um cumpra a sua obrigação. Então, essas são as palavras gregas. Autoridade, exousia, né? Aos servos, aqui a palavra é a palavra para escravo, é doulos, né? No original, douloi, né? Se vocês estiverem lendo em grego, eu coloquei as palavras aqui no nominativo, tá? No grego vocês vão ter as palavras lá declinadas. Não se assuste, não, é só porque estou simplificando aqui. A cada um a sua obrigação. A obrigação é a obra, o ergon, é o serviço, é o que está fazendo. Então, o que eu queria dizer com isso? Que quando nós temos um serviço, um servo fazendo um serviço, ele recebe do seu senhor a autoridade para fazer o serviço, a autoridade para fazer a obrigação dele, ou seja, a obra dele. Então, isso, ao meu ver, vamos dizer assim, elimina essa dificuldade da questão de autoridade, né? Ou seja, não há um conflito entre os dons e a autoridade. Por quê? Vou pegar um exemplo prático. Quando os irmãos vão lá na frente nos dirigir no canto congregacional, nas canções, não é isso? Eles dizem, vamos cantar tal música. Aí todo mundo canta. Normal. Não é nada excepcional. Quando vai um irmão e diz, gente, hoje eu vou ler para vocês aqui na igreja o Salmo número tal. Todo mundo abre no Salmo tal e lê. Ah, que prepotência. Não, não é prepotência. Quem está cantando, quem está lendo o Salmo, ele escolheu, ele pensou na gente, provavelmente, né?
e escolheu, e a gente sabe que ele tem autoridade para fazer essa escolha. Né? Imagina se cada vez que fosse escolher um cântico tivesse que fazer uma democracia. Que cântico vai hoje? Que miséria, né? Que demora. Né? Então, não. Quem tem o trabalho tem a autoridade para fazer o trabalho. Mas veja, ele ainda é um doulos, ele ainda é um escravo. Ele só faz dentro dos parâmetros que o seu senhor ordenou. Então, isso resolve muitas questões na igreja. Por quê? Porque quando o irmão está fazendo o trabalho dele, é o trabalho dele. E ele tem a autoridade do senhor dele para fazer o trabalho dele. Não é autoridade pessoal, é a autoridade do senhor que lhe deu o trabalho. E nós só reconhecemos isso e colaboramos. Né? É fácil. Então, há uma crise de autoridade? Não. Agora, o que acontece é que a autoridade é rotacionada. O pessoal do cântico, pegando esse exemplo que dei, não vai ficar dizendo para o pessoal da leitura qual que é o salmo que vai ser lido. E o pessoal do salmo não vai ficar tentando mandar no pessoal do cântico. Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua área recebeu um serviço, ele visa o corpo, tá? Eu não vou ler o meu salmo predileto, não vou cantar minha música predileta. O que a igreja precisa? O sermão de hoje vai em que linha? Então seria melhor pegar cânticos que combinam com o sermão de hoje. Ah, a igreja está numa campanha sobre tal assunto, então que tal as músicas irem nessa direção? Ah, nesse assunto eu vou pegar um salmo que combine. Ah, nós tivemos uma dificuldade, a igreja está sofrendo, eu vou ler esse salmo aqui porque consola. Então veja, cada um que tem um trabalho, uma ergon, um serviço, recebe, embora seja doulos, escravo, recebe do seu senhor a autoridade para fazer o serviço. Então, não sei se isso resolve para você, mas para mim é uma tranquilidade. Acabaram-se as questões de, vamos dizer, quem manda, quem não manda. Ah, desculpe, eu fui aqui na tela errada. Tá certo. Acabou a questão de quem manda, quem não manda. Se eu estou com um serviço, então eu tenho automaticamente vamos dizer, a liberdade. Exousia pode ser traduzido também liberdade, assim, pode ser traduzido como, tanto que aqueles textos que Paulo diz, né, não use a liberdade para tal, às vezes a palavra exousia está lá. Ele tem liberdade para agir. Então, espero que isso resolva. Essa questão de o dom é que traz a autoridade e não a pessoa, ou não uma espécie de posição, ajuda muito. Porque, de novo, essa autoridade, ela some quando o serviço acaba. Acabou o serviço, ela some. Ela não existe sem o serviço. A gente pode conversar mais, eu estou provocando vocês aqui com isso. Segunda questão, seria seguro buscarmos palavras diferentes daquelas que são usadas nas traduções bíblicas mais conhecidas para expressar o sentido original do texto? Então, vamos lá. Só para deixar claro, dois dos meus pressupostos de trabalho. Um é de Jesus, a escritura não pode falhar. Outro é de Paulo, não ultrapasse o que está escrito. O que são esses pressupostos? São aquelas bases do meu pensamento com as quais eu faço o resto do trabalho. Geralmente, pessoas não revelam suas pressuposições. Minha pressuposição é que a Bíblia não tem nada errado. A Bíblia está correta. E a segunda pressuposição aí, que eu pego do Paulo, é que eu devo ficar dentro da Escritura. Essas pressuposições não são aceitas por um grande universo de pensadores cristãos, tá? Então, não estou tentando convencer nada de nada. Mas eu estou dizendo, esses são os pressupostos em que eu trabalho. E quando eu me afastar deles, vocês podem me corrigir, Álvaro, você está contra os seus princípios, contra os seus fundamentos. Mas os meus fundamentos são esses, a Escritura não falha. Mas a questão de tradução é uma questão bíblica. Eu vou citar o exemplo de Mateus 1:23, que é a tradução da palavra eis que a virgem conceberá, né? A palavra virgem, a palavra hebraica por virgem, e não apenas moça, é a força do argumento. A tradução foi muito importante aqui em Atos 1:23, e era uma tradução que, vamos dizer assim, partiu de uma interpretação do hebraico. Porque a palavra hebraica Raumá, né, que está lá por trás, ela não significa virgem, significa pode ser uma moça virgem ou casada, uma moça, uma mulher de idade jovem,
não é uma anciã, né? Mas a Septuaginta traduziu virgem, paternós, né? Então aí essa palavra foi o que Mateus usou para discutir a questão da profecia de Jesus. Então, tradução bíblica faz parte do nosso estudo, gente. Inclusive, lembra quando Jesus perguntou para aquele cara, aquele intérprete da lei lá, antes de contar a parábola do samaritano, né? Ele perguntou para ele, qual é o maior mandamento? Como lês? Uma tradução é como interpretas. Né? Jesus perguntou, porque leitura é interpretação, gente. Não existe leitura sem interpretação. Toda leitura é interpretação, até porque você está interpretando em português, né? Interpretando em grego. Agora, o que nós podemos lembrar é que sempre podemos questionar a interpretação. Né? Por quê? Porque nesse questionamento a gente cresce na compreensão. Não ficamos presos a uma linha de interpretação que talvez não se justifique. Então temos que sempre voltar ao texto, por quê? Porque a escritura não pode falhar. Não vamos ultrapassar o que está escrito. Então, com esses pressupostos de fundamentação bíblica, é por isso que a gente questiona as traduções. E vocês sabem, vocês conhecem que de vez em as traduções são maravilhosas e ao mesmo tempo às vezes a gente amaldiçoa a tradução, né? Porque ela induz a um erro ou ela empobrece o sentido bíblico, tá? Mas então na questão das palavras eu vou sempre discutir com vocês o melhor sentido de uma palavra. Por quê? Porque as palavras mudam de sentido, a cultura muda, né? E é necessário, eu diria, a cada década agora, com a velocidade das informações, é necessário questionar sobre as palavras. A última questão da praticidade. Naquele pensamento que disse sobre rejeitar as estruturas de comando do mundo secular e do mundo religioso, como é que nós vamos ter uma estrutura? Como praticar esses preceitos de servidão bíblica mantendo a harmonia? Então, eu vou começar por aqui, tá bom? Atos 6, 1 a 6. Vou pedir, eu acho que já tem um combinado aí, para ler esse texto para mim. Eu acho, não sei se é quem vai ler, mas vamos lá. Atos 6, 1 a 6. Vamos ler esse texto. Vou ler aqui, Álvaro. A Desculpa, escolha dos estourou. 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eu estou lendo aqui, irmãos, na NAA, na versão Nova Almeida atualizada. Então os 12, versículo 2, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. Obrigado. Eu agora vi que eu falei para você ler NAA, mas acho que eu não coloquei NAA aqui, acho que eu pus Almeida atualizado, mas é muito parecido. Obrigado. Mas veja, essa leitura, para mim, é um exemplo de que esse modelo fora do comum, esse modelo que nunca foi visto antes, existiu. Não só existiu, está aí documentado pelo historiador Lucas. Lucas tem uma redação tão bela e tão precisa que ele deve ser contado entre os melhores historiadores do mundo antigo. Eu sei que há um preconceito sempre nos meios acadêmicos contra a literatura bíblica, mas na verdade os profetas são os verdadeiros fundadores da história, não é Heródoto, né? São os profetas hebreus, os primeiros grandes historiadores do mundo, e Lucas
e os outros evangelistas são também grandes historiadores. Mas vamos lá. Como é que essa coisa funcionou? Como é que funciona uma congregação em harmonia e perfeito comunitarismo? Então, primeira coisa, teve um problema. Os mestres, eles ensinaram a igreja. Os mestres aqui eram os apóstolos, né? Eles ensinaram. Eles não tomaram decisões, gente. Pelos outros, não. Eles tinham decisão sobre eles. Qual é o meu dom? O meu dom é ensinar. O que eu tenho que fazer com o meu dom? Ensinar. E o que eu não tenho que fazer com o meu dom? Eu não tenho que parar de ensinar. Então, isso eles tinham claro. Eles sabiam o dom deles e eles fizeram o trabalho deles. E aí, eles não tomaram decisão. Eles disseram, gente, não é razoável a gente parar de pregar, que é o nosso trabalho, para servir as mesas, que não é o nosso trabalho. E nós não estamos nem fazendo bem. Veja, isso aqui foi uma crítica aos 12. É eles que não estavam administrando bem. Se você ler o texto anterior, as ofertas eram postas aos pés dos apóstolos. Então, eles é que eram administradores dos bens da igreja. Mas, como sempre, eu não sei como é que funciona aí no seu meio, mas ou eu prego, ou eu administro, entendeu? Fazer as duas coisas, alguns gênios conseguem, no meu caso, não. Pelo menos os 12 apóstolos aqui, parece que eles também não sabiam fazer isso. Tinha que ter outra pessoa fazendo. Então, eles deram o ensino, versículo 3, escolham homens bons, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, nós vamos dar esse serviço para eles. Então, os irmãos concordaram, versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade, os irmãos concordaram, ou não, podiam não ter concordado, nesse caso concordaram, e agiram no aprendizado, eles foram atrás, elegeram, procuraram, encontraram o quê? Esses homens. E mais, a decisão comunitária visou o bem dos outros e não da maioria. Por que eu digo isso? Olha essa lista aqui no versículo 5. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Corinthians, tá? Pármenas, que também não é o Palmeiras, Nicolau. Então, olha só essa turma aqui. O que está faltando aí, gente? Alguém diga para mim, o que falta nessa lista? 7 homens, o que falta? Pode imaginar o que falta? O livro de Eclesiastes já diz, né? O que falta não dá para medir, né? Gente, falta o Isaac, falta o Shimeon, falta sei lá, Renequiel. Faltam os nomes hebraicos. Só tem nome grego. Só tem nome de helenista. Se o problema era porque as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, esses dois, entre aspas, grupos étnicos dentro da igreja, mulheres hebreias, que provavelmente moravam na Palestina e falavam aramaico, e mulheres helenistas, que vieram de fora da Palestina, provavelmente não falavam aramaico, falavam só grego. Essas mulheres que falavam só grego não estavam sendo bem atendidas. Veja, linguagem, comunicação, às vezes não funciona, a comida não chega. Então, a igreja resolveu escolher 7 homens. E não houve interesse no bem da maioria. Provavelmente a maioria da congregação em Jerusalém era o quê? Hebreus. Helenistas deviam ser uma minoria. Porque nós estamos no centro do mundo dos hebreus aí, né? Jerusalém, gente. Mas o povo, a comunidade toda, escolheu 7 helenistas para cuidar dos alimentos para as viúvas, hebreias e helenistas. Então, eu acho isso maravilhoso. Não tem aquela política. Não, veja bem, vamos ter uma participação paritária em função nós somos 60% hebreus, 40% helenistas. Então, 60% dos representantes serão Simeon, Isaac, né, Hiniquiel, né, todos os judeus, e aí vamos ter 4 hebreus e 3 helenistas. Aí vai dar certo. Vamos fazer? Não, dá na mão deles. O problema com as viúvas deles, dá na mão deles, eles cuidam das viúvas deles e das nossas. Eu acho isso maravilhoso. Não tem politicagem, não tem busca de poder, não tem ninguém querendo manter o seu quartel bem guarnecido. Tem aqui verdadeira imitação de Cristo.
E no fim, eles foram apresentados aos apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. Os apóstolos, os mestres, se submeteram e se dispuseram na decisão da comunidade, ou seja, os apóstolos disseram, tamo junto. Já ouvi alguém falando isso aqui, né? Tamo junto. Vocês escolheram, nós escolhemos também. O que vocês fizerem, sucaça, me caça. Né? Assim, é nosso. Então, isso aqui, gente, eu não posso, toda vez que vejo, eu não posso deixar de me maravilhar, porque é justamente a beleza do evangelho, né? A beleza, opa, alguma coisa errada aqui, a beleza da nossa comunidade. Ou seja, a gente não está agindo defensivamente para pensar em representação, em poder, Veja, e aqui é quem cuida do dinheiro, gente. Quem é que dá o dinheiro para o outro? Todo mundo sabe que quem cuida do dinheiro, né, tem aquela... Eles disseram, vocês ficam com essa parte. E a beleza é que há uma coerência imensa com aquilo que nós já aprendemos antes. O que é? Deixa eu só mudar aqui. Há uma coerência com a questão do serviço. Como Pedro disse, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus dá. Pois é, exatamente. Os que falaram, os 12, falaram de acordo com os oráculos. E os que vieram a servir, que são os 7, né? Há quem ache que esses 7 são diáconos, tá? Não vou entrar na discussão. O livro de Atos nunca mais chama eles de diáconos. Nunca chamou, nunca, né? É que a palavra diaconia aparece aqui, mas justamente aparece para os dois lados, né? O serviço da palavra e o serviço das mesas, são 2 serviços, né? Então, o ministério da palavra, diaconia tu logo, né? E aí é diaconia, ministério é diaconia. E o serviço deles também, servir diaconem é serviço. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, fora dessa escolha de diáconos, esses 7, depois mais tarde, vocês vão ver, eles são grandes evangelistas. O Estevão, talvez o teólogo mais brilhante de todo o Novo Testamento, morre logo, né? E o Filipe se torna um grande evangelizador, que vocês vão ler de Atos. Mas o ponto é que esse modelo é o que faz com que a igreja seja o local onde Deus é glorificado. Porque não estamos disputando poder, estamos usando os dons do corpo. Quem tem o dom do ensino, ensina. Quem tem o dom do serviço, serve. E aqui nós podemos dividir isso, fragmentar em muitas partes menores, né? Mas, enfim, então eu queria começar o estudo com essa ideia de que o que nós temos no Novo Testamento é uma coisa que funciona. As narrativas de que os cristãos viviam tinham tudo em comum. Uma comunidade maravilhosa em Atos 2 e Atos 4 não é invenção do Lucas. Porque se fosse um livro de ficção, como alguns acham que o livro de Atos é uma ficção, uma novela, aquela parte de Atos 5, com a morte da Ananias e Safira, é lavar roupa suja em público. Ninguém colocaria aquilo num texto onde você quer, entre aspas, dourar a pílula, fazer a comunidade mais bonita do que é. Então, eu vejo a solução, entender essa narrativa como histórica e que a igreja primitiva conseguiu viver um ambiente profundamente igualitário, comunitário, com o exercício dos dons e a rotação da autoridade, do ministério, do serviço, conforme a necessidade, sem sobreposição, sem ninguém usar qualquer carteirada dizendo, eu sou coronel, eu sou general, eu tenho mais ou menos que você, me obedeça. É um grupo trabalhando juntos, buscando cada um os seus dons, tá bom? Mas vamos lá. É isso que é necessário. De um lado, nós temos os dons que o obreiro tem, do outro lado, a cooperação que a comunidade vai dar. Então, para mim, esse é o modelo, tá? Esse é o modelo. Eu tenho autoridade para quê? Para servir, só para servir. Os serviços, os dos dons é o que eu faço para a comunidade e o que a comunidade faz. Ela se submete, ela se põe à minha disposição. E é nesse ciclo que essa comunidade inimaginável, mas imaginada e praticada por Jesus e seus discípulos, repete
é uma igreja em forma de cruz. Repete o ato do lava-pés na sua essência. Tem o lava-pés no DNA. Tem o serviço como a sua marca de amor, né? Primeiro a Deus e depois aos outros, né? Bom, no estudo de hoje eu quero falar sobre a ideia de todos têm dons e funções. De novo, eu esqueci o acento aqui, mas tem acento, tá? É plural, né? E vamos lá, aqui eu coloquei os acentos. Partição, nós vamos falar rapidamente de 4 textos. Claro que são textos riquíssimos, eu vou só dar uma beliscadinha neles, e aí eu espero que a gente tenha um tempo para conversar, e aí quem sabe sai mais coisas. Mas vamos começar aqui só numa questão de vocabulário. Eu queria começar com o conflito entre mandamentos e dons, depois o conflito entre dons naturais e dons sobrenaturais, e depois a questão dos dons e os obreiros escolhidos, os obreiros ordenados, né? Alguém podia usar a palavra cargo até, eu não costumo usar, não vou usar, mas vocês podem usar se quiserem. Queria dizer que os mandamentos são para todos, mas os dons são a capacidade aumentada para cumprir alguns mandamentos. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, vamos pensar uma coisa simples. É um mandamento que todos nós evangelizemos? Eu acredito que sim. Quando eu leio a grande comissão, né, em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, e mesmo quando eu leio aquele texto, o único texto que eu entendo que Paulo, aos Colossenses, está dizendo para os irmãos evangelizarem, né, lá Colossenses capítulo 4, no versículo, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, o versículos 4 e 5, sejam sábios no jeito que abordar os de fora, aproveita a oportunidade, a palavra de vocês temperada com sal e tal. É mandamento que nós evangelizemos. Todos temos um mandamento de evangelizar, todos, mandamento. Mas tem irmãos que têm uma capacidade a mais de evangelizar. Eles vão ser o que nós chamamos os que têm o dom de evangelista. Por exemplo, a Bíblia fala que todos os cristãos vão contribuir, vão ofertar. É mandamento, né? Não diz quanto, tudo bem, mas é mandamento. E não diz a frequência, mas está lá. Agora, tem irmãos que têm um dom de fazerem essa benevolência. A Bíblia diz que todos nós temos que ser misericordiosos, mas tem uns irmãos que têm o dom de exercer misericórdia, não é? Vocês vão ler lá em Romanos 12. Então, o que são os dons? Eu entendo que os mandamentos são para todo mundo, mas alguns de nós conseguem praticar melhor o mandamento, tem excelência na prática. Aí aparece o dom, entende? Não vai ter nenhum dom que seja exclusivo, que ninguém pode fazer, né? Então, todo cristão pode e deve, sei lá, consolar alguém que está doente ou fraco. Mas tem irmãos que têm o dom de ter aquela palavra de exortação. Tem os Barnabés, né? Filho de exortação. Não tem um cara... esse cara, ele anima... até defunto ele anima, não é? Então, esse tipo de coisa ajuda a entender um pouco o relacionamento dos... Quando falamos de dons, nós não estamos em outro universo distinto, que não seja o universo da nossa... daquilo que foi ensinado no Evangelho. Os mandamentos são para todos, mas os dons são a capacidade aumentada para cumprir alguns mandamentos. Então, o cara, realmente, todos devemos pregar, mas esse é um pregador. Todos devemos visitar, mas aquele irmão é um grande visitador, e assim por diante. Para mim, os dons são sempre sobrenaturais, ação do Espírito. Mas e se alguém antes era assim, se batizou e usa aquele dom dentro de Cristo? Deus sabe o que faz. Essa divisão natural, sobrenatural, não faz parte, eu entendo, do pensamento cristão primitivo. Nem do pensamento judaico-cristão, na verdade. Isso é uma importação do pensamento grego, né? E passou por Descartes, passou pelo iluminismo, aí separou os dois universos. Para mim, pelo Novo Testamento, tudo é ação do Espírito. E não é sobrenatural, porque o Espírito está, vamos dizer, o Espírito está além de tudo isso, está dominando tudo isso. Sobrenatural parece que é contra a natureza, aquele conceito meio, né, cientificista do século XVIII, XIX. Então, todo dom é ação do Espírito. Não vou dizer que é sobrenatural, eu vou dizer que é a ação de Deus na vida da pessoa.
é que às vezes me assusta alguém que tem o dom, sei lá, de fazer uma cura, aí, para mim, parece sobrenatural. Mas para os cristãos primitivos, era a ação do Espírito do mesmo jeito que uma pessoa que tem o dom de visitar, de fazer uma coisa assim, nesse sentido. Aí nós vamos discutir depois um pouco daquela coisa dos dons cessando ou não, mas para mim os dons, todos os dons, são ação do Espírito. E eu não vou usar a palavra sobrenatural, porque, de novo, não é uma categoria bíblica. E os dons reconhecidos acabam gerando o que? Imposição de mãos, aquilo que a gente chama de ordenação. Então, por que os anciãos são selecionados, tem uma lista? Então, eu vou dizer assim, olha, os mandamentos são para todo mundo, aí se manifestam dons, e em alguns casos, o que a gente chama de ordenação. Então, os mandamentos está para todo mundo, os dons, todo mundo tem dons, não, nem todo mundo tem os mesmos dons, né? Mas aí alguns chegam a ter uma indicação da igreja. Todo mundo impõe as mãos sobre ele. Olha, esse irmão vai ser o nosso ministro nessa ou naquela área. Porque nós precisamos localizar esse ministério. Para que ele funcione, ele precisa ser visível, né? Mas, basicamente, essas coisas, vamos dizer, se articulam assim, pelo menos que eu posso ver, tá bom? Então, dizendo isso, só para dizer um pouquinho que estou falando, vamos para 1 Coríntios 12. É um texto longo, eu não vou poder dar conta de cada versículo aqui, claro, mas eu queria só retomar essa metáfora do corpo, conforme Paulo usa, e trazer para a nossa discussão sobre a questão da importância. Quando a gente usa o conceito de dons no corpo, nós estamos dizendo para cada irmão, você é importante, você tem uma parte, um serviço, uma contribuição importante. E é isso que Paulo, eu acho, quer dizer aqui. Então, vou pedir para a gente ler esse texto. Vamos ler. 1 Coríntios 12, né? No versículo 12, é a unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Obrigado. Então, essa leitura, aqui no slide eu coloquei até uns versículos a mais que não precisamos mais. Nessa leitura, eu queria só chamar a sua atenção para esse equilíbrio que Paulo faz, né? Primeiro, ele diz, nesses versículos 14 até o 20, ele está justamente dizendo que
começando realmente no 12, né? No 12 ele vai dizer, todo mundo vem do mesmo espírito, todo mundo vem da mesma, todos nós somos um corpo, constituídos uma unidade, bebemos do mesmo espírito, batizados num só corpo. Então, aí no 14 ao 18 ele vai dizer, então, nós todos temos uma importante participação, né? Porque eu não sou mão, não sou do corpo, porque eu não sou olho, não sou do corpo. Precisamos de tudo, precisamos de todas as partes, precisamos de você. E nos versículos 21 a 24, o problema da exclusão de alguém, né? Não preciso de você, não é possível. Então é interessante que nessa metáfora, no mundo greco-romano, na época de Paulo, os discursos de certos autores, Dion Crisóstomo, né, e Dio Cássio, eles usavam a metáfora do corpo também. A sociedade é um corpo, eles queriam incentivar a concórdia para domesticar os grupos subjugados e legitimar as elites. Então, as elites eram a cabeça, as partes mais nobres, e os escravos são as pernas, né? São os pés, são os órgãos, vamos dizer, servis, né? E é nesse sentido que essa metáfora era usada no entorno cultural de Paulo. Agora, Paulo usa a metáfora para incentivar a unidade, incentivar a participação de todos e para dar valor aos desvalorizados. Essa parte no final que ele diz, a parte que tem honra não precisa de revestimento, mas a parte vergonhosa, vamos dizer, as partes pudentas, né? A gente põe uma roupa, enfeita para ficar bonito. Então, o que Paulo está dizendo? No corpo de Cristo, às vezes a avaliação humana diz, esse é mais importante que aquele. E aí o que o corpo faz? O corpo valoriza o menos importante para compensar a sua, vamos dizer assim, o seu demérito aos olhos da sociedade, para que haja essa valorização de todos. Então, no tempo de Paulo, né, ele estava valorizando muito lá em Corinto os dons espetaculares, como falar em línguas, né? E o Paulo disse que o apostolado vocês estão considerando lixo, a escória. Então, Paulo reverte a ordem, ele põe o apostolado em primeiro e põe as línguas lá no fim, para fazer essa reversão, esse equilíbrio de valorizar o desvalorizado e colocar aquilo que está valorizado no seu lugar próprio, não precisa desvalorizar. Paulo não vai proibir ninguém de falar em línguas, mas vai limitar o uso desse dom depois do capítulo 14. Mas o que eu quero dizer aqui é que nesse discurso do corpo que aparece na carta aos Coríntios, que é um pouquinho diferente do discurso do corpo lá de Efésios e de Colossenses, porque aqui, lá em Efésios e Colossenses, Cristo é o cabeça. Aqui não, aqui a cabeça, o corpo todo é Cristo, a cabeça é uma pessoa, né? Tem olho, tem orelha, tem, né? Você pode ver que na metáfora dele diz, porque eu não sou olho, porque eu não sou do corpo, porque eu, né? Os olhos não podem dizer, a boca não pode dizer, enfim. Então, na metáfora da carta aos Coríntios, o corpo todo, sem distinção da cabeça, é uma unidade que precisa da participação de todas as partes. Todos são importantes, todos têm valor. E se há uma desimportância por uma avaliação social, por uma avaliação que vem de fora, a gente reendireita e conserta a coisa, para todos terem valor. Você vê que isso é contracultural, especialmente quando a gente lê o que estava sendo dito desde Demóstenes, desde Sócrates, os oradores gregos lá do fim do período grego, já no início quase do período romano, a gente vê que esse discurso, essa retórica de valorizar a elite e desvalorizar, vamos dizer, o povo mais simples, não acontece na igreja. Não tem duas classes na igreja. A igreja é uma unidade, é orgânica, né? Então eu queria ler esse versículo dessa forma, tá? Outro texto importante é que todos têm dons, está em Romanos 12. Então, eu quero provocar vocês aqui com esse texto também. Vamos ler Romanos 12, 3 a 8, e eu vou fazer umas considerações, e eu espero que você vá anotando as questões que você quer levantar comigo aí depois disso. Mas vamos ler esse trecho. Todos têm dons. O devido uso de dons espirituais, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário,
pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Obrigado, Denilson. Então, obrigado, Paulo e Denilson, estão me ajudando muito nessas leituras. Veja, o que eu queria chamar a atenção aqui em Romanos 12 é essa coisa do, de novo, todos têm dons. Então, aqui ele diz, eu estou falando isso pela graça que me foi dada, é pela caris, porque dons é carisma, e graça é caris. Eu quase diria que o que é um dom? É a concretização de uma graça concreta, né? Então, a graça que Paulo recebeu de poder ensinar, né? Ele diz, não pensem além do que convém, mas pense com moderação, ou seja, as palavras que ele usa aqui são palavras para dizer, ele usa um verbo que se repete várias vezes na raiz grega, em vários momentos aqui nesse texto, que é um verbo sobre considerar, pensar. E não pense lá para cima, nem pense lá para baixo, mas pense de um jeito salutar, do jeito adequado, né? Com moderação. Porque nós somos, de novo, um corpo, a metáfora do corpo volta aqui, né? E nós somos partes uns dos outros, e nem todos temos a mesma função, né? A função aqui no versículo 4, deixa eu só checar de novo, é justamente a palavra praxis, de onde vem o nome do livro Atos dos Apóstolos, né? A praxis, as ações, as coisas que nós fazemos, né? São funções, né? Então, o que são os nossos papéis, os nossos dons? São funções, né? E aí, no versículo 6, ele faz essa lista. Aliás, começa no versículo 6, né? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir. Então, eu fiz aqui uma lista, eu sei que a maioria não acompanha o grego, que vou ler o grego, mas eu fiz uma tradução hiperliteral. Se profecia, segundo a analogia da fé. Não tem verbo, tá, gente? As frases de Paulo aqui são, ele estava tweetando, tá? Ele estava colocando a coisa do modo telegráfico. Se profecia, segundo a analogia da fé, segundo a proporção da fé, segundo o conteúdo verdadeiro da fé. Agora, olha só que frase. Se serviço, no serviço. Eite diaconia, ente diaconia. Repete a palavra. Se o que está ensinando, no ensino. Né? Olha só que frase. Se o que está exortando, na exortação. O que está contribuindo, com liberalidade. O que está cuidando, aqui é uma coisa da minha tradução, vou discutir, com diligência. O que está exercendo misericórdia com alegria. Então, veja, os dons são para ser exercidos na sua consecução. Faz aquilo que você tem que fazer. Né? E eu só chamo a sua atenção nesse item aqui, porque nas versões diz o que preside. O verbo aqui está numa forma conjugada no grego, tá? É um particípio grego, mas a minha tradução é o que está cuidando, faça com diligência. Por quê? Alguns dizem, não, o que está presidindo, mas se fosse presidir, devia estar lá no começo da lista, né? E está no meio de o que está contribuindo, ou seja, compartilhando, o que está exercendo, está numa lista de serviço, né? Na verdade, tudo é serviço aqui, mas não tem, seria estranho ter
numa lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dons. O dom de administração, de chefia, é o sexto, né? Seria estranho. Mas é aqui que vem essa ideia que eu quero sugerir para vocês, colocar essa pulga atrás da orelha de vocês, que as nossas traduções bíblicas, feitas num ambiente altamente hierarquizado, tendem à hierarquização. Porque, veja, esse verbo proistemi, eu coloquei essa frase, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Depende de onde você está olhando as coisas, é aquele ângulo que você vê as coisas. Proistemi, em grego, você tem a primeira opção de tradução. Se você tomar a decisão de descrever a comunidade original em seus próprios termos, proistemi vai ser estar diante de, cuidar, assistir. Mas se você quiser afirmar a comunidade atual no texto da tradução atual, proistemi vai ser estar à frente e liderar. É essa a escolha que está sendo feita pelos tradutores. Eles veem como é que funcionam as igrejas atualmente. Tem os presidentes, tem os líderes, tem os que estão liderando. Então, a tradução vai para esse caminho. Mas se a gente encarar a igreja como fraternidade, proistemi é estar adiante, é cuidar, assistir. Se a gente encarar a igreja como hierarquia, proistemi é estar na frente, liderar. Né? Por quê? Porque depende do seu ponto de vista para você entender essa palavra que realmente no grego pode ter esses dois sentidos lícitos, tá? São dois lícitos. A minha afirmação é que no Novo Testamento esse é o sentido lícito, por quê? Porque a igreja é uma fraternidade. Não caberia a ideia de estar na frente no sentido de liderar, de chefiar. Mas, enfim, é só uma coisa para discutir, mas o ponto importante é que esses dons são funções dentro daquele objetivo, cumprir o propósito de servir, né? E aí, aqui em Efésios, esse processo de entender os dons como funções prossegue. Então, eu marquei para ler de 7 a 16, e vou pedir então para a gente ler, e aí eu vou tentar já ir encerrando por aí, porque eu quero conversar bastante com vocês hoje. Vamos lá. Santo Ministério, o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Obrigado, Paula. Então, veja, esse texto é riquíssimo, né? Vou, de novo, focar no aspecto que os dons fazem essas funções na congregação. Então, o texto começa dizendo que Jesus foi exaltado, usa a linguagem dos triunfos, né? O cara foi triunfante, venceu, e o que fez triunfo, o que ganhou uma guerra, tem muito despojo. Agora ele vai distribuir bens. O que Jesus distribui de bens são os dons. Ele concedeu dons para nós.
Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores mestres. Eu acho que a lista são 4 itens, né? Há quem pense que são 5. Para mim, a estrutura do grego, depois, se vocês um dia quiserem olhar, favorece essa lista, mas isso não faz grande dificuldade. Então, os dons são concedidos pelo Cristo exaltado. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra o aperfeiçoamento é a mesma, é catartismos em grego, a mesma palavra usada para consertar as redes lá, quando Jesus chega e encontra os irmãos Pedro, Simão e André consertando as redes, né, remendando as redes. Faz a igreja ficar bem urdida, bem em ordem, bem arrumada. O aperfeiçoamento dos santos para que eles realizem o serviço, para que eles façam a edificação. Então, veja, aquele conceito dos apóstolos, profetas, dos obreiros fazendo tudo, não existe no Novo Testamento. Eles fazem o trabalho deles. E os irmãos fazem o trabalho deles. São os irmãos que se edificam, os irmãos que servem a comunidade. Quer dizer, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores também estão. Mas nesse texto aqui de Efésios, Paulo está falando do ministério da palavra, né? Pode ver que todos esses ministérios aqui são ministérios da palavra, né? Não tem ministérios do serviço aqui, né? Como, sei lá, cuidar dos pobres, né? Atender as viúvas, exercer misericórdia, mas ele está focando nesse aspecto, porque o objetivo dele aqui em Efésios, nesse momento, é falar do crescimento da igreja. Então, estes homens, eles não fazem o serviço, eles não decidem a vida da igreja, eles ensinam. Essa é a função dele, para que a igreja encontre a sua função e ela realize o seu serviço. Então, esse é o trabalho. Qual que é o nosso trabalho? Ajudar cada irmão, cada irmã a descobrir o seu trabalho e que ele exerça esse seu trabalho, que é um serviço para a edificação dos outros. Nunca é para si, é sempre para os outros. Nunca é para usufruto pessoal, é sempre para servir a comunidade. E esses homens estão fazendo esse serviço também. Então, esse é vamos dizer, o que nós vemos aqui em Efésios, né? Que todos têm funções. Então, eu termino com esse trecho do Pedro. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Faz seu trabalho, deixa o outro fazer o dele. Quem trabalha faz para os outros, é serviço. E quem decide sobre esse trabalho, né? Se eu estou trabalhando, tem que decidir. Ele decide em favor dos outros. Ele tem autoridade para trabalhar? Tem. A autoridade dele é autoridade para edificar e não para destruir. Autoridade para servir, né? Então, a linguagem, a praxis, o texto escrito do movimento cristão originário, agrupado e canonizado no Novo Testamento, retrata uma comunidade sem hierarquias, organizada e funcionando por meio de funções carismáticas. O uso de autoridade era rotacionado na comunidade de forma que ela não pertencia a um indivíduo ou função, mas era instrumento de serviço. A linguagem e a prática igualitária não hierárquica do cristianismo primeiro são evidentes a partir de uma leitura filológica, histórica e teológica. É um excerto do meu trabalho. Então, só retomando, a vida comunitária, a vida de grupo é possível, sem a gente se exaltar sobre os outros. Quem serve tem autoridade para servir, e a autoridade é só para servir. E o servidor vai receber a submissão do povo. Nós vamos cooperar com os servidores, porque é assim que ele vai conseguir fazer o serviço dele. Todos têm dons, todos têm importância, todos têm função, todos têm serviço. Esse é, que eu entendo, o que o Novo Testamento ensina sobre os dons. É o jeito como a igreja funciona como uma unidade, como um grupo que se conecta consigo, com o Senhor, por meio do Espírito, e aí vive aqui na terra o reino dos céus. Então, Jesus aponta o caminho, eu espero que a gente continue nesse caminho. E
O objetivo é, na semana que vem, se Deus der vida e permitir, que a gente vá para o terceiro estudo, como descobrir e exercer os seus dons. Agora, eu queria que a gente conversasse, né? Olha, eu fiz esse estudo em 1 hora e 1 minuto. Então, nós temos mais tempo para conversar agora, que eu acho que vai ser mais importante do que tudo. Então, Denilson, fica sob tua administração aí o nosso debate. E, gente, muito obrigado mais uma vez pelas orações, muito obrigado pela participação, pelo seu interesse nesse assunto, porque tudo que diz respeito ao reino de Deus, eu também tenho muito interesse, como vocês. Obrigado. Tá ótimo, Álvaro. Obrigado. Eu te agradecer muito aí pelo ensino, né? Para mim, muito precioso, muito profundo, e que certamente dá para pensar em muitas coisas, né? Então, vamos aproveitar o tempo aqui que a gente tem, mais esses minutos, e realmente conversarmos. Então, use esse recurso aí da mãozinha, né? Que você tem aí, e a gente vai aqui na ordem, dando oportunidade para os irmãos, começando do Marcos. Por favor, Marcos, de BH. Chegou, só vou avisar, chegou a melhor parte aqui da minha casa aqui. Ei, May, bem-vinda. Boa noite. Deixa eu soltar aqui. Melhor, Álvaro. Só eu, mas eu sou meio maluco, só eu estou ouvindo, peraí. Pronto. Agora... Aí, a May não ouviu o nosso boa noite, as nossas boas-vindas, mas tudo bem. Pronto. Agora ela está ouvindo. Oi, May. E aí, bem-vinda. Oi, Paula. Oi, Denilson. Oi, todas. Prazer em vê-los. Igualmente. Obrigado. Então, Marcos, fica à vontade. Eu agradeço, Álvaro, pela sua aula hoje. Eu acho que ela ajudou a entender um pouco mais das colocações, né, que da outra aula ficaram bem, para mim, ficaram um pouco no ar, né, essa questão de autoridade e essa leitura, né, de uma autoridade que vem de Deus, né, quer dizer, a autoridade ela não é descartada, a grande questão é como que a gente usa essa autoridade. Então, assim, sobre traduções eu concordo com você, também concordo que a gente corre o risco de esvaziar algumas palavras, né, e a gente vai ter que ter amor suficiente para discutir esses assuntos e chegar naquilo que o Espírito nos revela, porque no final de tudo, quem nos dá a revelação final é o Espírito, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, estava pensando aqui, né? Essa importância dos dons, né? Do corpo, né? Achei interessante em Atos, né? Que foram somente não teve nenhum de origem hebraica, né? Nenhum judeu. E a coisa aconteceu muito bem. Mas a minha questão que eu ia te perguntar, assim, quando a gente pensa na igreja como um corpo, eu acho que para nós, assim, muitos de nós mudaram essa mentalidade, né? A gente entende que não é hierárquico, né? Isso acho que custou, acho que pagou um preço alto para entender isso, a grande maioria que entende. Eu acho que hoje, né, o que está precisando entender, eu sinto assim, que a falta dos membros entenderem isso também, né? Que aquele que não é o líder da igreja também é muito importante. Porque às vezes eu sinto assim que a gente fala, não, eu como líder inteiro, então são importantes. Mas as partes mais simples precisam entender também que as outras são importantes, para que não venha uma demanda excessiva para quem está liderando, né? Digamos assim, o pastor, né? E às vezes eu sigo essa cobrança, você é o pastor, tem que visitar todas as casas, né? E se a gente ter a postura igual de Pedro, não, peraí, eu não cuido das mesas, eu cuido do ensino, eu tenho que trabalhar com o grupo, né? Isso custa, acho que a gente tem que fazer um trabalho para ajudar os membros a entender isso. Então, eu queria perguntar para você como é que eu não sei como funciona na sua congregação, né? E também algo assim que acho que é incrível, que casa muito que você falou, é a questão do sacerdócio de todos os santos, né? Que a reforma, ela trouxe de volta esse sentido, né? Porque ainda sinto que a gente tem uma alma católica, né? A gente quer... Quando eu falo católica, eu falo da igreja em si, católica romana, né? A gente quer um sacerdote para resolver os nossos problemas, né? Perante Deus. Mas eu queria fazer esse comentário e perguntar como que é para você na sua comunidade. E, claro, agradecer aí pela aula. Ok, deixa eu ver como fazer. Respondo todos, vou ouvir um pouco mais. Como é que fazemos, Denilson? Vou um por um? Fica à vontade, Álvaro. A gente tem mais 2 pessoas aqui na fila.
Tá bom. Se você quiser ouvi-las, ou se você quiser responder direto ao Marcos. Eu vou responder rapidinho, que então, Sim. porque eu não vou. Eu quero ouvir todas as perguntas, por isso que eu não quero me estender muito, e eu já me conheço, né? Solta o microfone para mim, eu pego e não largo mais. Bom, primeira coisa, Marcos, obrigado pelas suas observações, e eu concordo plenamente com o que você falou sobre essa questão da gente, às vezes, a posição de liderança é uma gaiola de ouro. É uma gaiola de ouro. A gente acaba preso numa expectativa irreal, como se nós fôssemos super-homens, super-mulheres, porque estamos numa posição de destaque. Isso não é bom nem para nós, nem para o corpo de Cristo. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer com muito custo, não sei se sei fazer direito, é ao invés de tomar, alguém vem falar comigo, ao invés de eu pegar aquilo na hora e já transformar em ação, eu tento voltar para a pessoa. Então, vou contar um caso bem... O tempo que eu trabalhei lá em São José dos Campos, no ministério, tinha um irmão que falava, Álvaro, seria bom ter uma reunião de casais. Eu olhava bem para ele assim e falava, seria bom, Zé Roberto. Eu já fiz tanta reunião de casais, gente, mas eu não fazia com ele. Eu falava, seria bom, Zé Roberto. Aí uma segunda vez ele veio e falou, Álvaro, seria bom ter reunião de casais. Eu falei, seria ótimo, Zé Roberto, seria muito bom. E eu ficava bem quietinho. Na terceira vez ele falou, Álvaro, eu vou organizar a reunião de casais. Eu falei, ótimo, vamos lá, estou com você. Então, o que ganhei? Ganhamos um obreiro que começou a organizar reuniões de casais. Senão eu ia estar organizando até hoje aquela reunião de casais. Né? Então, às vezes, o meu protagonismo pode abafar alguns dons. Então, é muito difícil esse equilíbrio. Eu não sei a resposta, gente. Mas o que nós precisamos é ajudar os irmãos, como você falou, Marcos, ajudar os irmãos a perceberem que eles também podem, porque eles têm o dom de Deus, e nós temos também o dom de Deus, mas nós não temos todos, e nem podemos. Então, aí a gente se recolhe um pouco para que ele cresça. Como João Batista, eu preciso diminuir para que ele cresça. Agora, João Batista é em outro contexto, né? Mas vale aqui. Então, eu diria que com delicadeza, a gente deve ajudar os irmãos a acreditarem na ação do Espírito que está sobre eles e que eles, então, assumam coisas, e aí a gente sai da gaiola de ouro. Né? A gente não fica preso na irrealidade de um ministério de super-homem que é muito solitário. Vocês todos que já foram ministros sabem da solidão do ministério, porque é essa a expectativa que gera. Tá bom, Marcos? Tá ótimo, obrigado, Álvaro. Tá ótimo. A Helenice aqui na sequência, fica à vontade, Helenice. Obrigada, Denilson, obrigada, Álvaro, pela aula. Eu acabei, assim, talvez você vai voltar nisso novamente, em outra aula, sobre o que você falou do sobrenatural, né? Você falou muito en passant, e aí eu não entendi tão bem, né, qual que é a sua opinião a respeito desses dons sobrenaturais. Queria que você só falasse rapidamente, que eu acabei não compreendendo muito bem quando você falou sobre essa parte sobrenatural do Espírito. Obrigada. Ok. Bom, obrigado, Helenice, pela questão. Na verdade, é tanto assunto, né, que a gente não pode, se bobear, a gente vai longe. Mas eu já sabia que essa pergunta podia dar pano para manga, então está aqui, né, uma rápida... Deixa eu só ordenar aqui o que eu vou fazer. Uma rápida olhada nisso. Tem essa questão sobre o fim de certos dons espirituais, né? Dom de línguas, os dons chamados carismáticos, pentecostais, que voltaram a ser praticados em massa pela igreja a partir do século XX, né? O movimento pentecostal começou mais ou menos em 1900, né? Na virada de 1900. No Brasil, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil começaram em 1910. Né? Esse movimento pentecostal é o movimento que mais cresce no mundo. O cristianismo que mais cresce no mundo é o cristianismo pentecostal e carismático.
em termos numéricos. E aqui no Brasil nós já estamos na terceira onda desse movimento, né? A primeira onda foi o nascimento do movimento pentecostal, a gente chama o pentecostalismo tradicional. Depois veio o pentecostalismo numa segunda onda de campanha, chamado, né? Que foi na década de 50, 60, e agora a terceira onda, que é o pentecostalismo chamado neopentecostalismo, pentecostalismo de prosperidade, né, essa coisa mais recente aí das grandes igrejas que, por exemplo, no Brasil fazem muito sucesso aí. Mas o ponto é que esse movimento falava de que os dons existiriam até hoje, né? E eu respondo da seguinte forma: alguns dons eram fundacionais, eram o fundamento dos apóstolos e profetas. 2 vezes a expressão fundamento aparece em Efésios 2, 20 e 3, 5. Então, não tem mais apóstolos e profetas naquele sentido da revelação. Por quê? Porque nesse sentido já se acabou, né? Jesus é a pedra angular e não vamos lançar outro Jesus a cada ano. Os apóstolos e profetas são o fundamento da revelação junto com Jesus. E não vem um novo evangelho. Então, Hebreus 2, 4 vai dizer que essas distribuições do Espírito Santo eram um fato já do passado na história da igreja. Então, alguns dons eram fundacionais. Outros dons eram temporários porque os modos de recepção e os alvos deles eram temporários, né? Então, esses dons de milagres, de línguas e alguns dons excepcionais, eles tinham esse alvo dele temporário de comprovação da mensagem, né? E de revelação, e o término foi anunciado. Paulo disse: quando vier o que é perfeito, quem parte vai ser aniquilado. Ninguém sabe direito o que é esse perfeito, porque, na verdade, o Paulo estava falando de uma coisa que ele tinha que ser bem cuidadoso para não falar o que ele não sabia. Paulo não sabia quando que o mundo ia acabar, né? Não sabia quando Cristo ia voltar. Então ele usou um termo genérico: quando chegar ao perfeito, o momento da maturidade, esses dons vão acabar. Podia coincidir com a volta de Cristo, mas podia não coincidir. Historicamente não coincidiu, né? Esses dons temporários vão se extinguindo na igreja. Você chega no 2º século, e eles já estão sumindo, a ponto de, no fim do 2º século, um grupo querer ressuscitar esses dons da igreja, são chamados os montanistas, né? Então a história testifica que esses dons eram temporários, passaram, mas alguns dons são perenes porque são a ação do Espírito, né? São a vida no corpo. Então, em Efésios 4:11, ele considera uns para apóstolos, outros para profetas. Veja, isso aqui, no sentido, são esses dons que passaram. Outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Isso aqui existe até hoje. Então, nessa convivência, né, a gente percebe que alguns dons deixaram de existir. Então, alguns desses dons, Deus, na sua soberana administração, parou de oferecer. E outros dons não. Outros dons permanecem porque são a ação do Espírito, tá? Agora, veja, essa perspectiva que na teologia chama cessacionismo, né? Que se cessou alguns tipos de dons, tem todo um debate com a teologia pentecostal, a teologia carismática, mas, de novo, para mim, na minha perspectiva, né, no meu ponto de vista, a coisa biblicamente se resolve com muita clareza. Se alguém que dissesse esses dons existem hoje, e ele praticasse os dons exatamente pela cartilha de 1 Coríntios 14, ninguém teria dificuldade litúrgica com essas pessoas. Então, eu faço o teste, a Bíblia pela Bíblia. Para mim, a Escritura não pode falhar, e eu não vou além da Escritura. Siga 1 Coríntios 14 num culto carismático pentecostal, e eu digo amém para tudo. Mas se não seguir aquele texto, então eu tenho um conflito. É do Espírito ou não é do Espírito? Se é do Espírito, por que ele não obedece o que o Espírito escreveu na Escritura? Se é diferente, como é que é igual? Então, enfim, não dá para debater tudo aqui, né? Mas eu agradeço essa questão, Helenice, porque aí surge a questão: alguns dons são sobrenaturais, alguns dons sumiram sobrenaturais. Os naturais ficaram, não. Para mim, todo dom é dom do Espírito. Todo dom. Se alguém tem o dom de apontar os lápis numa igreja que fornece lápis para todo mundo, né, no domingo,
esse dom é um dom do Espírito Santo, um dom de um apontador de lápis, né? E alguém diz, mas isso qualquer um faz. Mas na comunidade, quando faz sob a ação do Espírito, né? E lá fora faz sob a ação de qualquer outra coisa. Mas, enfim, para mim não existe o sobrenatural e o natural. Na igreja, nós estamos sempre em terra santa, sempre descalços, sempre diante de Deus, né? Nós estamos à sombra do Altíssimo. Então, não tem por que categorizar, né? Agora, essa divisão sobrenatural hoje é muito discutida, mas, de novo, vem de um pensamento que não é o da Bíblia. Então, eu não tenho como discutir sobre isso. Não sei se ajuda muito, mas, enfim. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Na sequência, a gente tem o Davi Gomes. Fica à vontade aí, Davi. Boa noite, gente. Obrigado aí, o Sérgio, Denilson, pela organização. Muito obrigado, especialmente ao Álvaro, pela aula que se dispôs a nos ensinar. E é sempre bom, assim, como você falou, a gente pôr pulgas atrás da orelha é sempre bom para a gente refletir as coisas. E até nesse sentido, queria levantar um contraponto sobre um embasamento que o senhor usa no início da aula. E eu já vi várias, assim, sobre diversas análises, sobre vários aspectos, assim, vários viés, assim, de se analisar o ato 6, o que aconteceu nessa escolha do 7. E, na maioria dos que eu já vi, usa como um ponto passivo que esses 7 escolhidos eram helenistas, assim, de uma cultura helenista. E eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande de enxergar isso como uma coisa que necessariamente todos os 7, por conta de quê? Que desde do século III, lá dos judeus que moravam lá na região da Palestina, onde era Israel mesmo, depois da colonização lá pelo Alexandre, começou a ser uma coisa relativamente comum você ter nomes gregos entre os judeus que moravam lá na Palestina. Você pega dentro dos próprios 12 apóstolos, a gente tinha 2 apóstolos que tinham nomes gregos. O Filipe era um nome grego, é inclusive o nome de um dos 7 escolhidos, e não tinha, nunca vi relato nenhum dele ter uma ascendência, ter uma cultura, não faz menção nenhum dele não ter uma cultura lá judaica, lá da Galileia, era um galileu. O André, que era irmão do Pedro, também era um nome grego. Você pega lá outro exemplo, você pega em Atos 4, se não me engano, quando João e Pedro são levados diante do Sinédrio, que vai citar sobre os membros do Sinédrio, fala da família do sumo sacerdote, então Alexandre na família, parte do Sinédrio lá em Jerusalém. Que aí você fala assim, é uma coisa que a própria Bíblia traz nomes de pessoas que não eram helenistas e que tinham nomes gregos. E eu, pessoalmente, acho que é complicado. Eu acredito que, estatisticamente, certamente, pelo menos a maioria deles, o mais provável que eram de origem helenista. Mas você colocar como ponto passivo, baseando só no nome, que necessariamente foram escolhidas só pessoas de origem helenista, eu, pessoalmente, acho complicado nessa situação. É a opinião do senhor. É uma boa observação. É uma observação válida. Vale o debate. De fato, o nome dos sumos sacerdotes, como Alexandre, e os outros, tem outros nomes também, que são nomes helenistas. Os saduceus, que são a casta sacerdotal que predominava entre os sumos sacerdotes, eles eram profundamente helenizados. Então, se você lê a história, né, do período interbíblico, você já lembra que eles eram o partido pró-helênico no período dos conflitos dos judeus, vamos dizer assim, conservadores contra o Império Grego, né? Então não é de... também, né? Hã? E depois vieram a ser pró-romanos também. Exato. Eles estavam, vamos dizer, na onda do poder, né? Quem mandava, mas eu digo assim, em termos culturais, eles eram muito pró-gregos. Então não é de estranhar que os nomes deles fossem gregos. E que os judeus, na época, usassem 2 nomes, né? Saul e Paulo, né? Saul, o nome dele judeu, e Paulo, o nome dele grego. Também é conhecido. Agora, a circunstância que me leva a olhar Atos 6, mesmo aceitando a crítica, que não é possível provar, tá? Não está provado. Mas o que me leva a colocar Atos 6 como os 7 helenistas,
como sendo os 7 diáconos, como sendo... Não, e que 7 diáconos? Já estou eu repetindo o discurso. Os 7, né, escolhidos, como sendo helenistas, é porque toda a circunstância histórica ali indica isso. Se você continua lendo, no capítulo 6, o Estevão arranja encrenca com as sinagogas helenistas. E no capítulo 8, se perseguem quem? Os cristãos helenistas. Os cristãos hebreus não saem na perseguição de Atos 8. Os apóstolos, os 12 apóstolos ficam na cidade. Ninguém foge. Quem foge? Os 7. O Filipe, ó, vai embora, né? Então, você vê que os poucos que nós temos um certo acompanhamento da carreira deles, né? Que é o Estevão, que morre logo, que é o Filipe, que vai se tornar um evangelizador, eles eram certamente conectados com os helenistas, e por isso que em Atos 8 diz, todos, exceto os apóstolos, ou seja, todos os que tinham essa marca da cultura helenista tiveram que fugir de Jerusalém. Então, é circunstancial, tá? Não tem uma prova, mas, de novo, você, continuando, né, lendo o livro de Atos, é surpreendente que, naquele momento da história, né, a escolha desses nomes, desses servidores na cidade de Jerusalém, tivesse escolhido tantas pessoas com nomes gregos, sendo que a cidade é uma cidade hebraica, aramaica, né? E as circunstâncias indicam para tal. Então é só vamos dizer, um contraponto, mas na verdade você tem razão. Nós não podemos saber se todos os helenistas... Um deles era até nem era judeu de nascimento, né? Era um prosélito. Então você vê que... Certamente era, né? Esse é o único que dá para ter mais certeza, é esse, né? Então, mas aí a gente vê que esses nomes e essa indicação, para mim, né, me faz ver o que o texto não disse, né? Não tem nome hebreu, não tem um Hananias, né? Não tem um Benjamim, não tem, né, nenhum nome de patriarca, não tem nenhum daqueles, não tem um Simão, como Simão Pedro, né? Não tem ninguém ligado àquela nomenclatura. Mas, de novo, pode pensar de outro jeito. De qualquer jeito, a minha leitura é que eu vejo a beleza, porque eu imagino, né, que os 7 eram do partido dos desfavorecidos. Mas é uma leitura minha. E só um comentáriozinho desse comentário que você falou. O todos, quando fala que todos fugiram, era uma referência só à liderança, não era da igreja em geral, não? Quando fala mais na frente que todos fugiram, só os apóstolos, mas eu entendia como sendo uma coisa que houve uma diáspora dos membros em geral da igreja, era uma referência mais a essas pessoas, a esses 7, esse contexto aí? Porque você veja, logo em seguida, quando Pedro é preso, ele vai ser solto pelo anjo, em Atos 12, e ele vai para a casa da Maria, mãe de João Marcos, lembra? Sim. E lá tem aquela história da Rode que fala, o anjo dele, aquela bobageira. Mas existia outra casa, aí o Pedro diz, avise Tiago e os irmãos. Então nós tínhamos pelo menos 2 grandes casas em Jerusalém. Sim. A casa de Maria, mãe de João Marcos, onde nós teríamos um grupo, vamos dizer, mais galileu, mais pessoas um pouco mais... vamos dizer, mais helenizados, mas não são helenistas, né? Eles são judeus palestinianos, moram em Jerusalém. E a casa de Tiago, onde talvez estivesse Tiago, o irmão de Jesus, né? Meio irmão, na verdade, filho de José e Maria. Sim. Jesus era filho só de Maria. Sim. Mas então, essa outra casa era a casa mais conservadora, né? Então nós tínhamos pelo menos duas casas. Onde se centralizava a comunidade cristã remanescente de Jerusalém. Mas veja, Tiago não teve que fugir. Os irmãos de Jesus não tiveram, porque eles eram hebreus mesmo. Joséfo trata Tiago como um judeu perfeito, né?
E até José vai dizer que a queda de Jerusalém aconteceu por conta do martírio de Tiago, matarem um judeu. Então, assim, só quero dizer que Atos, a gente lê Atos e pensa, todo mundo fugiu. Não, a igreja de Jerusalém continuou, com os irmãos hebreus. Mas os irmãos helenistas seria mais fugiram. todos, se referiria então mais aos helenistas. Agora, é claro que alguns hebreus tiveram que fugir também, né? Porque Paulo foi invadindo as casas. Mas veja, Paulo era helenista. Sim. Paulo era um judeu que, na cultura, ele foi criado, ele vai dizer em Filipenses que ele é hebreu de hebreus, em termos da descendência, mas ele foi criado em Tarso. Foi educado pelo Gamaliel em alguma idade, né? Com alguma idade ele passou a ser depois ele veio Gamaliel. Isso. Também nunca vi certo com que idade ele foi para Jerusalém, mas boa parte da formação dele foi helenista. Porque ele tinha essa raiz lá. Mas, de qualquer forma, é por isso que Paulo liderou a matança do Estevão, que ele estava na sinagoga helenista, na qual o Estevão fez os seus discursos e desafiou o status quo dos judeus helenistas, que eram mais agressivos que os judeus hebreus. Né? Enfim. Mas a crítica é válida. Obrigado. Obrigado, senhor. Amém. Finalizando aqui, a gente tem o Flávio Mendonça. Fica à vontade, Flávio, e aí a gente termina por hoje essa sessão. Obrigado. Eu queria agradecer de todo o coração, né, a participação do Álvaro, de cada uma das perguntas e respostas dadas, né? Me vem uma questão aqui que eu não sei se eu entendi com clareza. Algumas práticas do momento me deu a entender que ainda existe a imposição de mãos, né? E eu tinha isso como uma visão, não sei se é o correto, de que essas práticas acabaram quando ainda havia, né, os apóstolos, né? Então, não sei se é um equívoco, né? Ou se existe ainda essa questão. E eu queria agradecer pela explicação relacionada aos dons, né? De que os dons, de uma certa forma, a gente pode, às vezes, com a nossa visão, achar que é sobrenatural, mas eles todos, desde um lápis, como você falou, a ser apontado, é dom pelo Espírito. Então, eu agradeço mesmo por essa colocação, né? Tá joia. Obrigado, Flávio. Olha, em termos rápidos, a imposição de mãos no Novo Testamento se faz por vários motivos. Vamos listar alguns. Oração. Às vezes se faz oração impondo as mãos. É um jeito de abençoar, é uma gestuidade de oração, né? Sobre o enfermo. Então, impõe as mãos sobre o enfermo. É um motivo de oração. Podemos orar impondo as mãos. É um gesto neotestamentário. Não é obrigatório fazer, é gestuidade cultural da época. Eles faziam por esse gesto. Podemos fazer também. Depois, existe a imposição de mãos para reconhecer alguém num ministério, num trabalho, num serviço. Então, Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém para ser um dos anciãos, um dos que a gente chama os cuidadores da igreja, os presbíteros, os bispos, né? Não imponha precipitadamente as mãos, porque você vai, assim, participar dos pecados dessa pessoa, se ela é uma pessoa indigna, né? Então, você... impor as mãos significa apoiar, né? Então, por isso que os 12 apóstolos impuseram as mãos sobre os 7 lá em Atos 6, né? Dizendo, nós apoiamos vocês, nós reconhecemos vocês. Então, um motivo de imposição de mãos é a oração, outro motivo é o reconhecimento ou a participação no ministério, né? Então, diz que Timóteo recebeu o seu dom com a imposição de mãos do colégio de anciãos, do presbitério, lembra? Lá em 1 Timóteo. Então, enfim, imposição de mãos serve para isso. A gente vê no livro de Atos imposição de mãos para transmitir o Espírito Santo. Lá em Atos 8, aquele sujeito, o Simão, o mago, percebeu que quando o Pedro e o João, que eram apóstolos, tinham vindo de Jerusalém para Samaria, quando eles impunham as mãos, acontecia algo diferente. As pessoas recebiam o Espírito Santo de um modo diferente, e aí ele
fez aquela proposta que a gente chama até hoje de simonia, né? Deixa eu comprar esse dom. Simonia é o comércio de dons espirituais, né? Então, e Pedro disse, vai para o inferno com o seu dinheiro, não pode fazer isso, o dom de Deus não se compra. Mas, enfim, então a terceira forma de imposição de mãos tem a ver com essa transmissão do Espírito Santo por imposição de mãos. Aí em Atos 19, quando Paulo batiza aqueles seguidores de João Batista, que ele achava que eram irmãos, mas que não eram seguidores de João Batista. Então, depois do batismo, ele impõe as mãos, até porque o batismo antigo é feito com a mão na cabeça da pessoa, empurrando a pessoa para dentro d'água, né? Assim. Você vê nas catacumbas o desenho do batizador com a mão na cabeça do batizando. O batizando é pequenininho. Não é porque é criança, não. É porque ele vai nascer de novo. Então, ele é uma criança quando nascer de novo. Empurra ele para baixo, mergulha na água e sai. Já sai com imposição de mãos. Todo batismo tem imposição de mãos. Por isso que em Hebreus capítulo 6, ele conecta os princípios elementares, batismos, imposição de mãos, né? Mas, enfim, então, a imposição de mãos para oração, imposição de mãos para reconhecer o irmão no ministério, a imposição de mãos para doar o Espírito Santo, isso foi prerrogativa só dos apóstolos. A gente nunca viu outra pessoa que não fosse um apóstolo fazendo isso. É por isso que a gente diz que esse meio de receber o Espírito Santo não está mais disponível. Acabaram os apóstolos, acabou esse meio de receber. E você pode pensar em imposição de mãos como nessas conexões, né? Oração, reconhecimento de um trabalho, transmissão do Espírito Santo. Então, é o que eu me lembro agora no Novo Testamento. E a gente, hoje, impõe as mãos, né? Um irmão está doente, a gente vai lá, ora, impõe as mãos, né? A gente escolhe um irmão para ser missionário, a igreja vai lá, impõe as mãos, não é isso? A gente faz esse gestuidade que tem a ver com a nossa herança judaico-cristã, né? Não precisava, não é obrigatório, mas é a nossa gestuidade. Agora, a imposição de mãos para transmitir o dom do Espírito Santo, ao que temos na indicação bíblica, era restrita aos apóstolos. Então, esse exercício não fazemos mais. Quando alguém é batizado em Jesus, Atos 2,38 diz que ele recebe o Espírito Santo na hora, né? É Deus que dá. Então, não temos essa preocupação. Todo cristão é cheio do Espírito já no nascimento. Mas obrigado, Flávio. Eu acho que isso, não sei se isso lhe ajuda, mas se quiser, depois a gente pode até esmiuçar um pouquinho mais a questão da imposição de mãos. É isso. Obrigado mesmo. Tá ótimo. Quero, mais uma vez, então, agradecer, Álvaro. May, muito bom te ver hoje. E muito bom ver cada um aqui. Muito especial a gente estar hoje, mais uma vez, juntos. E semana que vem, então, se Deus quiser, a gente encerra, né, o nosso curso com uma aula mais prática no sentido de identificarmos, né, os dons pessoais que o Espírito Santo tem dado para cada um de nós aqui, para servirmos a igreja. Então, uma ótima noite a todos, um bom descanso, que a gente fique na paz do nosso Deus e tenhamos um ótimo restante de semana. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente.